áudio anterior, nós estávamos falando sobre os loadouts e tocamos na parte referente ao sniper, o caçador, né? Então, dando continuidade ao áudio do episódio 3, nós vamos falar sobre posições táticas. Iniciando o capítulo 1, episódio 4, posições táticas do Airsoft. Então, quais são as funções do operador de Airsoft no campo de batalha, né? Existe hoje várias posições, mas as mais conhecidas, que é a Assault, Suporte, DMR e Sniper, essas são as clássicas que são utilizadas em todos os jogos de Airsoft, operações, né? E os jogos em campos de Airsoft, mais conhecido como o For Fun. Iremos também falar nos podcasts o que é For Fun, operação, né? O que seria tudo isso, né? Então, no jogo de Airsoft, né, cada jogador tem a sua função e seus equipamentos indicados, além de regras que podem variar de acordo com o jogo ou com um evento. Essas características são inspiradas em questões militares, pelo tipo de arma, função, o campo, né, aonde você está e por aí vai, né? Então, o Assault, né? O que é o Assault? É um jogador que vai na frente, ele deve usar o Airsoft como um teto, né? Qual é o FPS, né? A força que ele vai usar no equipamento dele é no máximo até 400 FPS. Todas essas palavras em inglês, nós vamos fazer um podcast só explicando tudo isso, tá? Então, para você que nunca ouviu falar de Airsoft, não sabe o que é o Airsoft e tá ouvindo Loadout, Assault e FPS e etc, nós vamos fazer um áudio explicando também tudo isso. Então, a arma do Assault, ela tem que ter no máximo até 400 FPS, e o que engloba vários modelos de equipamento. Costumam ter a função automática e mesmo normalmente sendo usado somente em modo semi-automático. Em alguns casos você utiliza o full, né? E em alguns jogos são liberados rajadas, que hoje a gente na gíria do Airsoft a gente fala full. Os modelos mais comuns dessa posição é o M4A1, AK-47, a Sig Sauer 556 e a Shotgun, e algumas submetralhadoras, né? Então, qual é a função do Assault no jogo de Airsoft, né? Se você estiver jogando uma operação, por exemplo, uma operação de Airsoft, o Assault ele vai sempre na frente, ele vai ditando o ritmo do jogo, né? Se você estiver jogando num campo de Airsoft, por exemplo, também existe as equipes divididas. O Assault ele vai sempre estar na linha de frente. Então, nada mais, nada menos que o Assault ele é a linha de frente. Ele vai limpando o terreno para o restante da equipe estar passando, né? Depois do Assault, nós temos o suporte. O nome já fala, né? Suporte, né? Ele dá um respaldo, ele dá um suporte para a equipe que está querendo avançar o terreno à frente, né? Tá querendo avançar para eliminar o seu adversário ou inimigo, do jeito que a pessoa achar melhor. Então o suporte é um jogador que dá cobertura ao assalto, que está à frente dele. Também suprime o inimigo, né? Às vezes você precisa passar numa ponte ou passar de um lado para o outro e o suporte está atrás de você. Ele vai disparar várias rajadas até que o inimigo ele saia daquela posição para você estar passando com a sua equipe, né? Ou com o seu esquadrão, né? Essa classe só pode usar equipamentos como funcionamento automático, né? Como metralhadoras leves do tipo
249, M60 ou PKM, né? Esses Airsofts são exemplos de armas reais que trabalham alimentadas com munição em fita, né? Quem já assistiu o Rambo, provavelmente todo mundo, viu aquela arma grandona que tem um monte de munição pendurada. Aquelas armas é utilizada para dar o suporte, né? E aí o que acontece? São alimentadas como munição de fita. O teto do FPS varia de acordo com o evento, né? Com o local onde você está jogando, mas em torno é de 400 FPS a 430, né? Normalmente esses jogadores eles não podem atirar numa distância menor de 10 metros, tá? Respeitando a distância de combate. Já em alguns eventos também não é permitido atirar dentro de locais fechados, mais conhecido como o CQB. Já o Assault ele pode atirar dentro de um CQB, tá? Sendo então necessário o uso de um Airsoft de backup, mais conhecido como uma pistola, né? Com menos FPS, né? Para utilizar em curta distâncias em locais fechados. Então, por exemplo, você é um suporte e você está entrando dentro de um CQB, né, num local extremamente fechado, né? Você não vai conseguir utilizar essa sua arma grande que dispara rajadas num CQB. Então você precisa ter uma secundária, seria no caso uma pistola, ou também pode ser um fuzil curto, né? Para você estar entrando dentro do CQB, né? Tanto o suporte quanto o assault, né? Eles podem ter uma secundária, né? Uma pistola, por exemplo, né? A próxima posição que nós vamos ver também ele também pode ter uma secundária, né? Uma segunda arma, né? Na verdade, todas as posições todas as posições dos operadores, você pode ter uma segunda arma, né? Tanto o assault, o suporte, o DMR e o sniper, vocês podem ter uma segunda arma, né? Curta, uma segunda arma curta. Então, uma pistola, uma arma um pouco menor, já que você vai utilizar ela como secundária. Mesmo porque se você usar, por exemplo, uma sniper e uma M4, você vai estar carregando duas armas pesadas, né? Ou se você estiver usando uma arma de suporte, uma M60, por exemplo, e mais um rifle, uma M4, são duas armas grandes, né? Você vai estar mais lento, você vai ficar mais pesado para jogar. A posição DMR, né? Significa Designated Marksman Rifler. Meu inglês não é muito bom, mas é mais ou menos isso aí. Mas podemos traduzir como rifle para atirador designado, né? Esses jogadores são atiradores de precisão que ficam no meio do meio termo entre o assault e o sniper, né? Dando a cobertura mais próxima com tiros cadenciais mais elevado que de um sniper. Pode ser tanto preciso quanto um sniper. Costumo usar o Airsoft com limites até 450 FPS. Normalmente de cano mais longo com bipé e luneta, né? Essa classe costuma usar equipamentos como a SR-25 e a M14. Também não é permitido atirar por menos de 25 metros, tá? Pois é uma arma de classe com restrições de disparo por distância. Então é necessário que um equipamento secundário para defesa em distâncias menores em locais fechados. Então, como a gente já havia falado, o DMR também pode utilizar uma pistola, né? Uma arma menor para estar entrando em locais mais fechados, né? Como por exemplo o CQB. Vindo por último, não mais menos importante, posição que eu mais gosto, digamos de passagem, é o sniper, né?
O Sniper, a tradução chama caçador, né? A classe é uma classe no Airsoft para jogadores que fazem os tiros de longa distância, né? Para essa função são utilizados equipamentos de precisão, né? Normalmente você utiliza arma ferrolhada, né? A diferença entre o Sniper, o DMR, o Assault, né? E o suporte é que na posição de Sniper você tem você pode escolher a arma ferrolhada, né? Ao contrário das outras armas, que algumas são elétricas, a gás, né? Ou a CA2, que também é um gás, né? A Sniper, ela também tem de CO2 e a gás também. E também existe uma outra opção que é a chamado HPA, que utiliza ar comprimido. Mas na maioria das vezes o Sniper ele é ferrolhado, a arma você tem que ferrolhar ela, né? E aí a distância mínima para um Sniper é de 30 metros, né? Você tem o limite aí de FPS para você estar utilizando é de 500 FPS até, não pode passar disso, de 550 FPS. Em alguns eventos chegam a liberar a velocidade de FPS maiores, mas é muito raro acontecer isso, né? Lembrando, mais uma vez, a distância mínima de um sniper para você poder atirar e acertar o seu oponente é de 30 metros, né? Os snipers costumam utilizar os equipamentos como a M24, a Blazer, L96, Silverback, né? São os equipamentos, as armas que são utilizadas como o sniper, né? Todas as armas, a maioria delas acompanham acessórios como a luneta, né, o bipé, e também costumam utilizar as vestes, né, o fardamento como o combat gear, né, que é a roupa camuflada, né? São roupas camufladas, algumas são em 3D, que é exatamente para o inimigo não enxergar você no meio do mato, no meio de um lugar urbano, né? Também é necessário você ter um equipamento secundário, né? Que seria a pistola, né? A gente já havia falado aqui nas outras modalidades. Também tem que ter uma pistola, porque se você entrar em um local pequeno, você vai ter que abaixar a sua sniper e utilizar a sua pistola, né, para locais menores. Então, essas são as posições que hoje existe e sempre existiu. Existe mais uma posição que não é muito falado, né? Porque a maioria de todos eles utilizam a pistola, mas existe também a posição do pistoleiro. Não sei se alguém já ouviu falar, se conhece. O pistoleiro, ele só joga de pistola, ele não joga com armas longas ou intermediárias, ele só joga de pistola. Geralmente esses caras jogam na frente, eles são muito rápidos, né? E dessa ramificação do pistoleiro nasceu uma categoria no Airsoft que a gente vai falar até mais pra frente também, mas que chama Speedsoft. Porque da onde que veio essa ramificação chamada Speedsoft, né? Mas então, em base tudo, essas são as posições que existem: Assault, Suporte, DMR e Sniper.